Vereadora Rose Frigerio. Bom, eu até não ia pedir declaração de líder, mas eu fui meio que provocada por esse assunto, então, para não interromper o vereador Iago, eu quero dizer assim, bom, falando em crime organizado, né, acho que a gente tem que aguardar aí os próximos passos, mas nunca foi feita uma operação de tão efetiva ao crime organizado como está sendo feito agora no país, né? Então, eu acho que isso sim é combater o crime organizado e o tráfico de drogas, enfim, toda essa questão que foi colocada aqui. Eu e a vereadora Andressa, há algum tempo, fizemos um pedido de informação sobre a questão da população em situação de rua. E nós recebemos esse retorno há alguns dias, né? E eu ia até deixar para falar nisso de uma forma mais organizada, mas eu preciso falar algumas coisas, porque também nós tivemos uma reunião, se eu não me engano, foi quinta-feira, com o presidente da FAS e outras pessoas vinculadas a essa discussão da assistência da FAS, talvez virar uma secretaria municipal, e também, hoje à tarde, né, vereadora Andressa, a senhora está promovendo um debate sobre assistência que vai muito além da questão da população em situação de rua, que é apenas uma parte necessária que o município precisa dar resposta, mas tem muitas outras situações que abrangem a assistência. Mas eu queria dizer que algumas das questões, e eu vou trazer de forma mais organizada aqui, porque, em que pese o pedido de informação foi feito por nós duas, esta Casa aprovou por unanimidade e eu acho justo que todas as pessoas, todos os vereadores e vereadoras tenham o retorno desse pedido de informação. Mas eu já queria, de antemão, dizer, né, que aquela abordagem social que a gente debateu muitas vezes, pela própria resposta desse pedido de informação, ela não está acontecendo da forma que a gente pede e da forma que existia uma vez. O que existe hoje? O serviço especializado de abordagem social, ele acontece no sobreaviso. O atendimento de plantão, que é das 19 às 7 horas. Então, se alguém for demandado para alguma situação, as pessoas que estão em sobreaviso se deslocam para aquela situação. Mas aquela abordagem onde o município vai buscar as pessoas que estão com frio ou que estão na rua em época no inverno, essa não está sendo feita. Por outro lado, vereadora Andressa, aquela força-tarefa que eles dizem que não existe mais, talvez agora a gente não conseguiu as fotos ainda, por isso nós não fomos ainda fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, outra denúncia, porque a gente fica sabendo depois e as pessoas não tiram foto, enfim, a gente precisa de provas. Mas a gente sabe que está sendo feita essa força-tarefa, o que não se sabe é se a FAS está junto, porque tem ido um CC, que é, sim, lotado na FAS, mas também a Codeca e a Guarda Municipal, e que estão recolhendo os pertences, e isso é proibido por lei. Não é permitido que aconteça isso, recolher os documentos e os pertences. E eu comentei, não lembro com quem ali do executivo, que não precisa ir uma pessoa, 3 guardas com armas tão ostensiva como está indo. Daí a pessoa me disse, mas muitas vezes as pessoas vêm com faca. Sim, precisa se defender, mas talvez não dessa forma, né? Então, nós vamos continuar acompanhando. Tem outras coisas que eu quero entrar, já lhe dou a parte, vereadora, que é um debate que, se a
as pessoas em situação de rua não forem vistas como uma necessidade intersecretarias, não vai acontecer nada. Tirar essas pessoas da rua, tirar os pertences, ser só uma questão de segurança pública ou de assistência, não vai resolver. Nós precisamos que esse serviço seja feito em parceria com outras secretarias. A FAS respondeu que a saúde faz esse serviço junto, a gente sabe que a saúde tem o consultório de rua, tem alguma relação com a assistência, né, com a Fundação de Assistência Social, mas se agora, e foi esse um debate que a gente fez na reunião de quinta-feira, inclusive o vereador Iago estava presente e concordou com isso, que a população em situação de rua tem que ser vista por todas as secretarias. Tem que ser feito projeto de educação. Eu já falei várias vezes, a gente quer que eles estudem e trabalhem, mas ninguém vai dar emprego se a pessoa não tem sequer o ensino fundamental. Com tanta gente que precisa de emprego, não vai ser essa pessoa que vai ganhar um emprego. Tem que ter um trabalho de toda a prefeitura. Nós conseguimos as salas de aula. Eu batalhei, o presidente da Fundação Caxias, lá no Nós, tem 2 salas prontas para eles terem estudo. A gente não está conseguindo professoras, uma extensão, tanto com a 4ª CRE como com a SMED. Eu estou tentando, desde março, uma reunião com a secretária estadual de habitação para falar, de educação, para falar sobre isso. E eu já disse aqui, parece que tem uma ordem do governo estadual que vereador e vereadora não são recebidos pelos secretários, porque as que nós tentamos, nós não conseguimos. A questão da habitação também. Vamos fazer habitação para as pessoas, então? Vamos fazer algum convênio que essas pessoas tenham algum trabalho, seja um trabalho qualquer, vinculado à prefeitura, enfim, mas se dê essa oportunidade. E agora eu vou dizer o mais grave, e eu falei para o secretário da FAS o seguinte, tem um protocolo no governo federal de R$1 bilhão para os municípios, para quem assina esse protocolo das ruas invisíveis, e até agora o município de Caxias não assinou. O presidente da FAS disse que vão atrás, que vão assinar, porque aí pode vir verbas para esse tipo de ação que eu estou propondo e que todo mundo já propõe aqui. E, por fim, a nova secretaria, que a gente vai debater, ainda está bem no início, se ela, mais uma vez, colocar a população em situação de rua e mais todos os serviços de proteção da cidade, achando que proteção é só repressão ou assistência, nós vamos continuar na mesma. Isso tem que ter uma visão mais ampla para essa população vulnerável. Seu Apate, vereadora Andressa. Vereadora Rose, importante tema trazido pela senhora. Na reunião oportuna que você comentou da semana passada, o presidente da FAS, o Mauro, queria agradecer, inclusive, pela abertura de poder dialogar, discutir com a gente os diferentes temas da cidade. Comentei com ele que a nossa frente parlamentar poderia participar dessa comissão que está discutindo sobre as pessoas em situação de rua na nossa cidade. Ainda há uma visão de que esse tema e outros são só da assistência social. E a assistência social ainda é vista como uma política pública, e não é vista como uma política pública, que pode ser feita de qualquer jeito. Na verdade, a saúde tem seus regramentos, a educação tem seus regramentos, a segurança tem seus regramentos, e a assistência parece que pode ser feita de qualquer jeito, com base na cabeça das pessoas que querem fazer algum projeto. E uma coisa é as organizações da sociedade em relação aos temas, outra coisa é o que tem que ser a política pública. Portanto, pessoas em situação de rua não é uma questão só da assistência, a gente precisa de todos os olhares, e coloquei a frente parlamentar, nossa frente, que a senhora e outros vereadores fazem parte, para que a gente possa participar dessa discussão. Ele disse que vai conversar com o pessoal para que a gente possa contribuir também com esse tema na nossa cidade. Obrigada, vereadora Andressa. Quero relembrar aqui que nós temos o Comitê Pop Rua, que é um comitê, um decreto feito pelo
pelo prefeito. Eu passei mais de 1 ano e meio, teve outros vereadores aqui que também já foram em reunião do comitê e que foi esvaziado pelos órgãos municipais. Talvez uma conversa com o presidente da FAS, o Mauro, que está muito aberto para esse debate, quero parabenizar também nesse sentido, faça com que esse comitê seja... reúna novamente e aí sim inclua a Câmara de Vereadores também na composição dele. Obrigada, vereadora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Rose Frigerio.